Se puder comigo, quero ler convosco o texto na palavra de Deus que está registrado no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 26, a partir do verso 26 também, onde está escrito: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu. E o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu sangue, meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Hoje nós estamos num dia absolutamente atípico. Eu acho que, pelo menos em nosso país, nunca em sua história, a gente realizou uma celebração de ceia num estado como esse, em que as famílias estão em casa e não como acontece comumente nos templos, nos espaços específicos de reunião de culto. Isso nos leva a pensar a respeito da legitimidade da ceia. Será que a ceia é legítima? Mesmo o pastor estando em sua própria casa com sua família e os membros da igreja, da congregação, também em suas próprias casas, separados, unidos apenas por um meio de comunicação, por uma plataforma digital? Será que a ceia é legítima? Antes de responder a essa pergunta, eu gostaria de fazer uma breve viagem com você, e começa no Egito Antigo, onde há um reino que se desenvolve com o trabalho de escravos, e a grande maioria dos escravos que há nesse império egípcio antigo é exatamente o povo que depois foi conhecido como o povo de Israel, os hebreus, a descendência de Abraão, os filhos de Jacó. Nós temos nesse Egito Antigo mais de 603 mil homens, em média, que depois vão sair dali, escravizados, e há mais de 430 anos nessa situação escravagista, até que Deus ouve a oração desse povo que clama e que busca por socorro e por libertação, e decide fazer isso. Quando Deus decide tirar esse povo do Egito, Ele também estabelece um memorial, que vai ser conhecido posteriormente como Memorial da Libertação, a festa da libertação, ou seja, a Páscoa. Na noite em que o povo hebreu sai do Egito, de uma vez por todas, Deus estabelece uma cerimônia. As famílias deveriam estar em casa, reunidas, cada uma com um cordeiro, que seria o alimento dessa família nesta noite, e seria também o principal elemento da celebração, o principal elemento desta festa. Se uma família fosse pequena, 2 famílias poderiam se reunir para comer esse cordeiro, porque não deveria sobrar nenhuma parte desta carne. E também à mesa estaria
o pão, que é um outro elemento fundamental na celebração dessa festa, um pão que não deveria ser produzido com fermento de forma alguma, ele era um pão menor, não havia inchaço nesse pão por conta da ausência do fermento, e também ervas amargas deveriam estar à mesa. E todos esses elementos com significados bastante específicos. Nós temos um cordeiro que já aponta para uma festa que seria também considerada a festa de Páscoa, mas em uma outra situação, em uma outra condição, em uma outra configuração. Os hebreus, depois que saem do Egito, e eles se estabelecem em uma determinada terra, essa festa continua. Os elementos são os mesmos. O cordeiro está presente, as ervas amargas estão presentes ali, e o pão sem fermento está presente àquela mesa. Algumas coisas começam a ser mudadas, por exemplo, quando o templo é estabelecido e os sacrifícios começam agora a ser apresentados no templo. No dia da Páscoa, os judeus deveriam primeiro levar o seu cordeiro para ser oferecido como sacrifício no templo, e depois, no fim de todas as coisas, a carne era levada por esta família para ser comida dentro de casa. Um outro elemento que está desde o início e que aparece, não como sendo um elemento de alimentação, mas é um elemento fundamental, é o local onde a celebração acontece, a celebração ocorre. Mesmo tendo entrado o templo aqui como um lugar onde o animal era morto, a casa, a residência dos hebreus, é o lugar da celebração da Páscoa. Então eram as famílias que celebravam a Páscoa. Não havia um sacerdote celebrando a Páscoa, distribuindo carne para cada um dos membros da família dos judeus. Então a Páscoa dos judeus é uma Páscoa celebrada em casa, em família, entre os membros daquela comunidade ou outros que se achegavam ali e que eram circuncidados o macho como obrigação. Se, por exemplo, um visitante chegasse à casa de um judeu e quisesse participar da celebração da Páscoa, o macho tinha que ser circuncidado para poder fazer parte dessa celebração da Páscoa, assim como os demais membros masculinos do povo judeu. E todos comiam. E quando eles se sentavam à mesa antes de comer e durante esse período em que eles estão comendo, uma coisa é fundamental, é a comunicação, a conversa a respeito do motivo pelo qual aquele alimento está sendo servido daquela forma, naquele dia específico, e por que razão aqueles elementos ali estão presentes. Então os judeus iam se lembrar que o pão é a representação de uma graça de Deus que se derrama para nutrir e alimentar o povo judeu no meio do deserto. Eles vão conversando entre si, mostrar que o cordeiro é esse elemento fundamental para o sacrifício, em que o sangue do cordeiro é que cobre o pecado de todos aqueles que são judeus e que estão entregando a sua própria vida em sacrifício a Deus. Eles têm esse animal, cordeiro que é morto, e o seu sangue derramado, como um elemento simbólico essencial nesse ritual de culto. E durante a Páscoa, durante a celebração, eles estão se lembrando disso. E quando cada um dos membros da família, de forma obrigatória, vai comer a erva amarga, eles vão se lembrar, ao colocar a erva amarga na boca, da angústia que eles passaram durante o período em que eles estavam escravizados no Egito. Os elementos estão presentes, a essência que está representada nesses símbolos que são os elementos também está presente. A concepção, o conceito da Páscoa, o conceito da libertação, o conceito da passagem de uma nova vida, de uma situação escravagista para uma situação de liberdade também está presente. É por isso que a festa se chama Páscoa, Passac,
que significa passagem, é sair de uma para uma outra situação. Então tudo está presente, os elementos estão presentes e, sobretudo, o conceito está presente e a essência está presente. Eles estão comendo dentro de uma casa. Aí chega Jesus, no dia da Páscoa. Ele não está com a sua própria família, mas ele está com o que ele elegeu como sua própria família, que são os seus discípulos. Ele está em Jerusalém e ele escolhe um lugar para poder celebrar a Páscoa. Todos os elementos estão presentes. O cordeiro está presente, aquela carne que será comida. Está presente também a erva amarga. Está presente o pão. Todos os elementos daquela celebração realizada pelos judeus estão presentes naquela mesa. E um outro elemento que não está até esse instante em evidência, mas era um elemento que também não faltava na mesa dos judeus, que era o vinho. O vinho também é um elemento que está na mesa dos judeus, é um elemento que não falta à mesa dos judeus e que está presente. Numa noite como essa, que é uma noite de Páscoa, cada membro de uma família em condição adulta tomavam pelo menos 2 ou 3 taças desse vinho, que era comum na realização de uma festa pascual, como a festa realizada pelos judeus. Jesus está ali e ele realiza a Páscoa, ele come junto com os judeus que estão presentes e que porventura são os seus discípulos, a Páscoa. E quando ele termina a Páscoa, ele apresenta aos discípulos uma nova forma de realizar isso que nós estamos chamando aqui de memorial. A Páscoa é o memorial da libertação do povo judeu da condição escravagista do Egito, produzindo neles, a partir daí, uma passagem para uma situação de liberdade. Quando Jesus vai instituir esse novo momento, que é outro memorial, ele vai instituir o que nós chamamos hoje, conhecemos como ceia. A ceia é o jantar, como também era um jantar a Páscoa. Mas agora esse mesmo jantar, ele vai ter elementos substituídos. A essência vai continuar a mesma. O conceito é muito parecido, porque tem a ver com libertação, tem a ver com passagem, tem a ver com sair de uma situação escravagista para uma situação de liberdade, tem a ver com ser escravo do pecado e agora ser livre pela palavra do Evangelho. O conceito, ele vai continuar transitando na mesma órbita. A essência que vai sofrer algumas modificações, porque o culto, o ritual e os elementos não são mais realizados ou os mesmos dos que os judeus estavam tendo à sua mesa e realizando. Então o cordeiro, como carne, não está mais à mesa daqueles que vão celebrar a ceia, a partir desta instituição de Jesus, desse novo memorial. Ele pega um pão, que estava presente também na Páscoa dos judeus, mas agora vai ser um dos elementos essenciais para a ceia dos cristãos. O pão vai representar o cordeiro também, porque Jesus disse: isto é o meu corpo. E se é o corpo de Jesus, e o cordeiro já era símbolo, já era tipo do corpo de Jesus, então o que nós temos aqui? Nós temos o pão substituindo o cordeiro. Cordeiro agora é o pão que está à mesa e que continua sendo esse elemento essencial. O vinho, que não era um elemento essencial entre os judeus, passa a ser um elemento essencial na ceia dos cristãos. Por quê? Porque ela vai representar o sangue do cordeiro, que agora não é mais o cordeiro material que é oferecido pelos judeus, mas é o Cordeiro de Deus, que é o próprio Cristo, que está agora sendo representado tanto no pão quanto no vinho. Então são esses os dois elementos essenciais na ceia, que não eram
um deles pelo menos essencial na Páscoa dos judeus, e que continuam sendo agora elementos de celebração. O conceito é o mesmo, porque Páscoa ou ceia são memorial. Por isso Jesus diz: façam isso em memória de mim. Então todas as vezes que os cristãos, a partir desta instituição de Jesus, começam a celebrar a ceia do Senhor, eles fazem isso conversando entre si a respeito das coisas que Jesus fez, o que ele representou, do corpo de Jesus que foi sacrificado em lugar do cordeiro. Então eles vão conversar a respeito disso enquanto eles estão comendo a ceia do Senhor. E a pergunta é: em que lugar eles faziam isso? Porque antes os judeus praticavam isso em suas próprias casas. Os judeus do tempo de Jesus matavam os cordeiros no templo, mas levavam a carne e era na casa que era realizada a celebração da Páscoa. E a celebração da ceia? Onde se realiza? Quem deve servir? Então está muito claro. Quando Jesus diz que não é o templo lugar de adoração a Deus, está muito claro que o espaço físico material, a localização geográfica, não tem nenhuma influência na realização da ceia. O que de fato vai valer na ceia é a essência. O que de fato vai valer na ceia é o conceito. Então não importa onde você esteja, e não importa quem esteja servindo a ceia, se os elementos estão presentes dentro da sua casa nesse instante, você tem essa consciência de que esse pão, assim como o pão que está aqui na minha casa, representa, simboliza o corpo do Senhor Jesus. E de que este elemento, que é o vinho, e os cristãos utilizam o suco de uva em nossa geração para poder beber como símbolo do sangue de Jesus, então o conceito continua o mesmo, os elementos, eles são apenas representativos. O espaço geográfico pouco importa. É claro que a igreja cristã, ela sempre celebrou no lugar onde os cristãos iam se reunir para a celebração da ceia. É por isso que na igreja de Corinto, ou a igreja de Corinto, Paulo diz: quem tem fome, come em casa. Por quê? Porque existia um lugar onde eles se reuniam para a celebração da ceia, que era um espaço de culto, e que não importa em que formato ele seja, em que lugar ele tenha sido localizado. O que importa de fato é que os cristãos iam para lá para essa celebração, mas a ocasião permitia isso. Mas quando a ocasião não permite, que é o nosso caso especificamente, a sua casa é o lugar ideal para a celebração da ceia. Então a ceia é legítima. A ceia não vai perder nada em essência, porque o Cristo é o mesmo, a graça de Deus é a mesma, a ceia, que era a Páscoa dos judeus, é a mesma, e Paulo vai dizer que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, ou seja, a Páscoa dos judeus, para nós, é o Cristo, é a celebração do Cristo que morreu, mas ressuscitou, do pão de Deus que está ali representando o corpo de Cristo, a palavra de Cristo, a graça de Cristo, a misericórdia de Cristo, e o vinho que está representando o sangue de Cristo, o perdão de Cristo, a misericórdia de Cristo em relação a nós. Então você não perde nada em estar celebrando nesse instante, em sua casa, a ceia do Senhor. Então nós vamos orar nesse instante pelos elementos, seguindo aqui o rito que os cristãos primitivos seguiam, que é o de abençoar o pão, ou de dar graças pelo pão, de parti-lo de forma simbólica, porque o partir do pão simboliza o corpo de Cristo que está sendo dilacerado para o perdão dos nossos pecados. E depois eles tomam o vinho, na lembrança de que é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. É o sangue de Jesus que nos agracia, que nos favorece, que nos abençoa. Vou pedir ao meu bem para trazer um pão desses aqui até mim, meu amor. Pode ser qualquer um deles. Mas eu acho que esse é mais bonito, né? Esse grandão.
Jéssica não está aqui, mas esse poderia ser o pão de Jéssica, né? Mas a gente vai parti-lo. Esse é o pão que a gente vai partir, porque é simbólico. Em seguida, eu vou distribuir um pão que já havia sido partido anteriormente, porque é só símbolo, irmãos. Porque você sabe, eu estou pegando no microfone, estou pegando nesse pão, vou partir com minha própria mão. Nesse tempo, principalmente, as questões de higiene são fundamentais. Então, para preservar a saúde das pessoas que estão aqui comigo, da minha família, a gente está seguindo todo o protocolo, porque a Bíblia não nos manda tentar a Deus. Jesus disse, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, o que cabe a nós, como parte humana, a gente vai fazer. E o que importa é a simbologia e o significado do que está aqui como essência da ceia do Senhor. Então, eu quero, junto com você nesse instante, orar ao nosso Deus. Se você puder fechar os seus olhos, faça isso. Pai, nós te agradecemos pelo pão que está diante de nós nesse instante, o que está em minhas mãos, o que está nas mãos dos teus filhos em suas casas nesse momento, aqueles que estão participando da ceia do Senhor conosco, e peço que o Senhor os abençoe a cada um deles, para que teu nome seja glorificado nesse momento em que nós estamos celebrando a ceia do Senhor. É o nosso louvor e a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Tendo dado graças, o partiu. Quando Paulo escreveu aos irmãos de Corinto, ele disse que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão. E depois de ter agradecido pelo pão, ele partiu e disse aos discípulos, isso aqui é o meu corpo, que é partido por vós. Façam isso em memória de mim. Portanto, assim como naquele dia, todos nós hoje, em memória ao sacrifício de Cristo, a graça de Cristo por nós, a entrega absoluta dele em nosso favor, comamos todos deste pão. Aleluia. Nós somos gratos a Ti, Deus poderoso. Aleluia. Aleluia. Chamai esse dia e andai o exequidia. Alash. Yashmaras. Aleluia. Deus poderoso.
Nós te agradecemos pelo cálice, Senhor. Nesse instante está diante de nós. E assim como agradecemos e pedimos a bênção sobre o pão, nós também pedimos a bênção sobre este cálice e sobre todos os cálices que estão nas mãos dos irmãos, em qualquer lugar que estejam agora, especialmente nas suas casas, claro. Peço essa bênção e agradeço em nome de Jesus. Depois de comer o pão, Jesus deu aos discípulos o cálice e disse: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Façam isso em memória de mim. É pela comunhão com os irmãos, é pelo amor que Deus derramou em Cristo Jesus, o seu sangue, e todos nós nesse instante podemos beber deste cálice. Deu para perceber que não está fácil. Aguentar a saudade dos irmãos. Mesmo assim, a gente que está aqui hoje e como a gente que está sempre ali de frente para os irmãos no púlpito, daqui a gente consegue vislumbrar cada rosto. É possível ver cada irmão no seu lugarzinho ou não, porque a maioria dos irmãos senta sempre no mesmo lugar, então é possível ver cada um no seu lugar participando desse instante, desse momento de ceia, desse momento de comunhão. Nós queremos agradecer a Deus por sua vida. E queremos agradecer a Deus porque você continua nesse mesmo espírito do Evangelho em Cristo. E porque você continua conosco, nos apoiando e mantendo a honra que vocês como ovelhas têm dado a nós, família pastoral. O respeito e a dedicação que vocês têm prestado a nós. Deus em Cristo abençoe profundamente. Nós vamos cantar ao Senhor. Eu quero te convidar para fazer isso nesse instante.
perdoar, na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Nós vamos encerrar a nossa reunião essa noite. Vamos ver se a gente canta mais uma musiquinha, né? A música. Mas antes nós queremos lembrar os irmãos, amanhã às 8 horas nós temos Paz no Lar. Na quinta ou na quarta tarde às 15, nós teremos as mulheres compartilhando graça pelas nossas redes sociais. Na quinta noite nós teremos também a transmissão do nosso culto. Então estejam com a gente, presentes. Nós temos nosso grupo do WhatsApp para os irmãos que fazem parte da membresia da nossa comunidade. Então, qualquer coisa, mande sua comunicação, tá? Qualquer dúvida, faça a sua pergunta. Nós estaremos aqui para atender aos irmãos nas suas solicitações, na medida do possível também, tá certo? Deus abençoe profunda e poderosamente seu coração. Vamos cantar, encerrar essa noite adorando ao Senhor. Mas vem novamente.
Senhor Jesus e o consolo do Espírito Santo seja com todos nós aqui, em sua casa, em qualquer lugar onde você estiver, e você diz amém.